Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 6 de julho de 2022, teremos 3 palpites. Dia de poucos jogos, mas dias de jogos muito interessantes, até porque a gente vai ter decisão na Sul-Americana e na Libertadores. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum conteúdo aqui da nossa página. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Ceará e The Strongers, jogo válido pela Sul-Americana, oitavas de final, jogo da volta. Primeiro jogo, 2-1 para a equipe cearense jogando na Bolívia, uma vitória espetacular ali nos minutos finais, tendo o gol da virada já nos acréscimos. E para esse jogo, galera, eu acredito que deve manter a tônica da primeira partida. Até porque também o Ceará nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos a equipe marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo. Já o The Strongers nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos a equipe boliviana marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram, que foi o único jogo esse lá na Bolívia, 2-1 para a equipe cearense. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser um ambas marcam. A odd está na casa de 2,18. Aqui o mercado está esperando que um dos times não marca, que no caso teoricamente seria o The Strongers, porque é uma equipe mais fraca tecnicamente. Desde o primeiro jogo eu venho falando isso, mas lá eles tinham o fator altitude a seu favor. Mas para esse jogo, por ser um jogo eliminatório, por ter uma necessidade de vencer, até porque já perdeu o primeiro jogo de 2-1, eu acho que a equipe boliviana deve sair para o jogo muito mais e deve se expor, tomando gols e também fazendo, até porque a equipe não vem de uma boa sequência, são 3 derrotas seguidas, mas tem tudo para jogar todas as suas fichas nessa Sul-Americana. Pega uma equipe do Ceará que nos últimos 5 jogos são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe também vem oscilando muito, então pela necessidade de vitória da equipe boliviana e pela oscilação que o Ceará também vem apresentando, eu acredito que um gol de cada uma das equipes é bem possível, até porque também a gente está falando de um jogo eliminatório, vale vaga na próxima fase, e isso pode ser primordial para um The Strongers, que pode ir conseguir o seu gol, mas também tem muita possibilidade de tomar um gol, até porque a equipe do Ceará é melhor tecnicamente. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 2,18 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para River Plate e Vélez Sarsfield, jogo válido pela Libertadores, oitavas de final, jogo da volta, primeiro jogo 1-0 para o Vélez. Partida que eu acredito que deve ser um pouco mais movimentada do que a primeira, até porque o River Plate nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Vélez nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,0 gols asiáticos. A odd nesse momento está na casa de 1,45, já está uma cotação excelente para um River que precisa muito vencer, até porque vai precisar de no mínimo 2 gols para classificar direto, isso se não tomar nenhum gol na partida. Caso vença por 1-0 a gente vai para os pênaltis, mas tem que lembrar que o River vem de 2 derrotas seguidas, uma para o Vélez e outra para o Huracan, claro que com o time modificado, mas são 2 derrotas, enquanto o Vélez, que venceu o River, também vem de uma derrota para o Tucumã no Campeonato Nacional. Então são 2 equipes que pouparam para botar todas as suas fichas nessa Libertadores. E a gente está falando de 2 equipes que se enfrentam com bastante constância. Tirando esse último jogo dessa Libertadores, nos outros 3 jogos que River e Vélez se enfrentaram, a gente sempre teve no mínimo 2 gols em cada uma das partidas. Por isso, o nosso palpite vai ser nesse mercado, porque é um jogo com a tendência de ao menos 2 gols. Caso saia só 2 gols, a gente não perde, mas a gente também não ganha. A gente vence com 3 gols ou mais. Mas pela necessidade do River vencer e vir de 2 derrotas seguidas, pegar um concorrente do campeonato argentino, que eles têm muito conhecimento, e já vim com a derrota no primeiro jogo, eu acredito que 2 gols aqui é bem possível, quem sabe até o terceiro, porque é outro jogo eliminatório, outro jogo que pode ficar movimentado, o Vélez pode fazer um gol e botar mais lenha na partida, então um jogo de sérias possibilidades, que 2 gols é bem plausível e quem sabe até mais. Por isso, mais de 2,0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para o último jogo do dia, Santos e Deportivo Táchira. Outro jogo da Sul-Americana, também jogo da volta, primeiro jogo 1-1 na Venezuela e outro jogo que deve manter a tônica dessa mesma partida anterior. Até porque o Santos nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Táchira nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 confrontos entre si, 2 partidas com ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd nesse momento está na casa de 1,50, uma cotação excelente para um Santos que não vence há 5 partidas, isso contando Sul-Americana, contando o Campeonato Nacional, são 2 derrotas e 3 empates, e lembrando que também teve jogos pela Copa do Brasil, então são 3 competições que o Santos vem oscilando, que não vence há 5 jogos, se a gente for contar tudo, e o Táchira que vem de uma vitória no seu campeonato venezuelano por 1-0 sobre o Mineiros, mas que empatou dentro de casa contra esse próprio Santos. O Santos, claro, na minha visão, é favorito para essa partida por ter mais time, por jogar dentro de casa e não ter um resultado adverso, mas o Táchira deve se fechar ali, se encontrar um gol nos primeiros minutos ou até mesmo no primeiro tempo, deve se fechar mais ainda. Então um jogo de sérias possibilidades que pode ser muito complicado por Santos, que não vem com um momento muito bom, o que pode agravar a situação da equipe santista, mas pelo modelo de jogo que as duas equipes apresentaram na primeira partida, o Santos sim é favorito, mas é um jogo eliminatório, é um jogo internacional e 2 gols aqui pode ser bem possível. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 3 palpites para hoje, um dia de poucos jogos, mas ainda assim espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!